Bom dia, Bem, gente. bom Mas dia, paz. Rinaldo. Graças a paz. Você ora para nós, Sandra? Então, a gente está começando essa manhã abençoada em Jesus. Amém. Jesus, obrigado por esse dia, Pai. Obrigado por essa manhã. Nós pedimos, Senhor Jesus, abre nosso entendimento, Senhor Jesus, nosso coração, que toda palavra, Senhor Jesus, que nós ouvimos hoje, caia no nosso coração como uma terra fértil mesmo, Senhor, que possa dar muitos frutos, Senhor Jesus, que todo esse entendimento, todo esse conhecimento que nós temos tendo, Senhor Jesus, possa ser para nosso próprio crescimento, Senhor Jesus, para nós podermos cuidar melhor também das Amém? pessoas. Podemos, Senhor Jesus, disseminar o conhecimento da Tua palavra, Senhor Jesus, para as pessoas, Pai. Que o amor do Senhor, Senhor Jesus, entre no nosso coração de uma forma tão especial, que nós possamos enxergar todos, Senhor Jesus, com o Teu olhar. E que todo o propósito que o Senhor tem para que nós tenhamos esse conhecimento, Senhor Jesus, a mais, Senhor Jesus, abrindo todo o nosso entendimento, que esse propósito se cumpra, Senhor Jesus, na nossa vida. Nós não temos a dimensão do que o Senhor tem que fazer em nós, através de nós, Pai. Mas tudo que o Senhor tem para nós, nós queremos, o que o Senhor não tem, nós rejeitamos, papai. Cuida do nosso dia, abençoa, Senhor Jesus, cada passo nosso. Onde o Senhor estiver, os seus anjos estejam, Senhor, acampados ao nosso redor, nos orientando e cuidando mesmo, Senhor Jesus, para que nós não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, Pai, mas possamos seguir tudo aquilo que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Em nome de Jesus, é que eu oro e já te agradeço. Amém. 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 Vamos lá, então, Daniel capítulo 6, verso 1 lá. Pareceu bem Dario, então Dario agora toma o poder, começa agora o reino dos persas aí, e ele acaba tomando esse poder, sobre os povos da Babilônia. E aí que vai acontecer uma coisa bem legal que ele coloca aqui, né? Pareceu bem Dario constituir sobre o reino os 120 sapratas, né? Satrapas que estivessem por todo o reino. Era como se fosse prefeito, como se fosse alguns líderes de região. Uma coisa importante aqui que Dario ele tinha ali, né? Diz a palavra do Senhor, ele tinha 62 anos, né, quando ele colocou, né, quando ele assumiu o trono ali, 62 anos. Então a gente vê que Daniel, se nós pensarmos que o reino da Babilônia durou 80 anos, Daniel ele chega ali na margem dos 14, 13 anos, é bem provável que Daniel aqui tinha mais de 90 anos, tranquilamente, né? Alguns dizem menos, mas se a gente fazer a conta que Nabucodonosor, né, chega ali no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, ele tem aquele sonho, então, assim, praticamente eles chegam junto, Daniel na adolescência e Nabucodonosor já com mais idade. E aí ele vem, eu acho que Dario olha para Daniel, um homem de 90 anos, não se sentiu intimidado por ele, deixou ele ficar no trono, né? E é uma coisa tão maravilhosa que depois disso, o verso 2, e sobre eles três presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses satrapas dessem conta porque para que o reino não sofresse dano. Então, Daniel era um homem confiável, um homem que poderia ser ouvido, e ele ouve, né, Daniel e constitui ele aí entre o primeiro. O verso 3, então mesmo Daniel se distinguiu dentre os três aí, né, presidentes e satrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Olha, se colocar ele como segundo, de novo aqui, né? Foi assim com Nabucodonosor, foi assim com Belshazzar, agora com Dario. Então, o Daniel ele vai se destacar
pela integridade, pela moral dele, não só Daniel. Quando a gente lê o livro de Esther, Esther, capítulo 10, o verso 3, quando a gente lembra de Mordecai, Esther 10, 3 diz assim, ó, pois o judeu Mordecai foi segundo depois do rei Assuero, grande para com os judeus, estimado para a multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar de todo o seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Então, assim, esse sentimento, né, e essa prosperidade, quando a gente tem um coração de ajudar as pessoas, contribuir, né, e aí a gente vai lembrar de Isaías, quando Deus fala que não é esse o jejum que agrada o Senhor, que nós possamos cuidar dos órfãos e viúvas, né? Então, Deus tem esse cuidado aí para com aqueles que são necessitados. E é o que ele se agrada, né? Isaías 58, pode ler lá, Isaías 58, o verso 6, ele fala, porventura não é esse o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, descalce as ataduras da servidão e deixe livre os oprimidos e despedaçados de todo o jugo. O cristão, ele pode fazer diferença, né? Quando nós todos andarmos na presença do Senhor, não haveria mais pobre no mundo, independente de Satanás reinando aqui, né? Não haveria mais necessitado, não haveria mais, e não precisa muito. É onde a gente estivesse, no trabalho, nos estudos, em casa, a gente se unir em prol de uma coisa maior, da prosperidade daqueles que estão na nossa volta, né? Então, isso agrada a Deus, né? É uma coisa para a gente se parar e pensar um pouquinho, porque às vezes a gente está correndo atrás do vento, como diz Salomão, né? Correndo atrás do vento, e Deus está colocando pessoas à nossas voltas, e esse é um discurso muito complicado na nossa vida, a respeito de levar as pessoas à salvação, e eu vou dizer para os irmãos, é uma coisa muito difícil, às vezes a gente discipular uma família que tem necessidade, porque se você trazer ela para perto, não vai ter como, né? Vai precisar ajudar. E nem sempre a gente tem disposição, condição de ajudar, né? Então precisa um direcionamento de Deus. Assim também José no Egito, né? Lá em Gênesis, quando José foi constituído, né? A Gênesis 41, e até fácil de lembrar, né? Gênesis 41, quando o próprio faraó vai constituir José o segundo, né? E ele diz assim, ó, disse mais o faraó, Gênesis 41, vês que faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o faraó um anel do sinete na mão e pôs na mão de José, e fez vestir roupas de linho fino, e lhe pôs no pescoço um colar de ouro, e fez subir o seu segundo carro, e clamava diante dele, inclinai-vos. Desse modo, o constituiu sobre toda a terra do Egito. Ele só estava abaixo do faraó. O resto, Potifar colocou ele, né, sobre a casa dele, só não sobre ele, né? E a gente vê esse direcionamento de Deus quando nós abrimos a Bíblia em Mateus 23, 12, né? Mateus capítulo 23, verso 12. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Talvez a parte mais difícil da gente aguentar, né, essa questão de não intervir a ação de Deus. Lembro muito de Simei, quando Davi
fugindo de Absalão, seu filho, Simei ficou gritando, e aí alguém falou lá, vamos lá matar esse cão aí, louco aí, gritando assim, e aí Davi falou, ó, se Deus permitiu, deixa ele lá. Então há esse mover aí, né, que às vezes a gente tem que esperar no Senhor. Então, Daniel agora já com mais de 90 anos, constituído o segundo no reino persa, comandando tudo ali, a região da Babilônia. Lógico que tinha muita gente que já conhecia Daniel, porque ele já estava. Ninguém ousava falar contra Daniel antes, porque ele já tem um histórico lá atrás com Nabucodonosor. Então ninguém ousava falar nada. Mas agora é o novo governo, né? Então Ciro, agora Dario, que era o governante persa, uma outra cultura. Então agora outras pessoas. O que a gente tem que entender? Que a luta vai ser sempre. A luta vai ser sempre. Vai mudar as pessoas, vai mudar os líderes, os governantes, e aí você vai ter que reconquistar tudo de novo. Sabe que às vezes você fica cansado assim, e fala, mas nossa, vou começar tudo de novo? Exato, tem que começar tudo de novo às vezes. É, Até eu estava pensando nisso, às vezes eu falo, nossa, mas tem que começar sempre tudo de novo. Aí eu estava lendo aqui e falando, nossa, começar tudo de novo. Daniel 6, verso 4, voltando a Daniel, então os presidentes satrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achar nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nenhuma culpa. Por mais que eles buscassem alguma coisa, não tinha nada que falasse contra o caráter de Daniel. Disseram, pois, esses homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar esse Daniel. O homem já era velhinho, e eles falaram, ó, o cara vai morrer, a gente não vai encontrar nada contra ele. Se não procurarmos contra ele na lei de seu Deus. Né? Então, eles entendiam que Daniel era um homem fiel e temente a Deus. E eles falaram, ó, vamos armar uma cilada para Daniel aí. Né? Então esses presidentes satrapas foram juntos ao rei e lhe disseram, o rei Dario vive para sempre. De novo aquele discurso igual faziam com Nabucodonosor. Isaías 54, verso 17. Isaías 54, verso 17. Existe uma promessa de Deus sobre a nossa vida. E ele diz assim, toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e seu direito que a mim procede, diz o Senhor. Nada contra nós prospera se não for verdade, né? Só prospera quando é verdade, aí não tem o que a gente fazer, né? A não ser reconhecer e mudar o caminho. Mas aqui não tinha nada que falar contra Daniel. E Daniel assume essa promessa, já conhecia Isaías, provavelmente já devia ter lido o texto aí, e tomou posse disso aí. E aí ele continua, o verso 7 a 8 aí, todos os presidentes do reino, prefeitos, satrapas, aconselharam, conselheiros, governadores, olha só a coja, né? Está todo mundo envolvido nisso aí, nessa trama aí, porque, lógico, aí entra a questão de ego, né? Vamos colocar um no lugar, esse um vai ajudar fulano, 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 fulano. Daniel era eunuco, não tinha parente nenhum. Então ele era justo com todo mundo. Ele não tinha favoritos. Né? Isso era muito importante. E aí, concordaram que o rei estabeleça um decreto e faça firme interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição para qualquer Deus, que lógico não seja, porque havia um edito impresso por Nabucodonosor,
depois que ele se libertou lá da loucura dele de 7 anos, ninguém poderia adorar outro Deus além do Deus de Daniel. Agora os persas chegam e é outro Deus, né? Qualquer Deus ou qualquer homem, a não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Traz essa divindade de novo aí ao homem, né? Dario, acho que nem estava pensando nisso, mas ele falou, ó, se ninguém adorar você, né, Dario, joga na cova dos leões. Isso era um costume persa já, né? O costume babilônico era queimar os caras vivos, né? Aí esse aqui é jogar na cova dos leões. A Esther, e é bem legal, voltando lá no livro de Esther, capítulo 1 de Esther, né? Quando, né, deixa eu pegar aqui. Quando Esther, capítulo 1, o verso 19, verso 19, ele vai dizer assim: se o bem parecer o rei, promulgue de sua parte um edito real. Quando, né, Vasti acaba brigando com o rei, existe uma mensagem do Billy Graham sobre esse texto de Vasti. Ele diz que tudo aconteceu porque uma mulher se posicionou, né? Billy Graham fala, às vezes a gente não percebe, mas se Vasti não tivesse se colocado, né? O marido era rei, mas era alcoólatra e assim, e ela se posicionou. E por causa disso abriu espaço para Esther. Mas o verso 19 de Esther, capítulo 1, ele vai dizer assim, né? Se bem parecer o rei, promulgue de sua parte um edito real, que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revolte, que Vaste não não entre jamais na presença do rei Assuero, e o rei do rei, o reino dela passe a outro, que seja melhor que ela. Então, ele transfere o reino de Vasti para Esther depois. Mas tem esse edito aí, não só de Esther, né? Ainda Esther 8:8, né? O verso 8 de Esther, do capítulo 8, escrevei, pois, aos judeus, como bem parecer, em nome do rei, e selai com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei, e que com o seu anel se sele, não pode revogar. Então, assim, nada que é escrito, né, no meio dos persas, e tem o anel ali, não pode ser revogado, não pode ser mudado, né? Então, a gente vai ver que todos os povos distantes, toda vez tinha uma artimanha de Satanás para destruir o povo de Israel, né? E aí eles tinham que conquistar diante de Deus. E isso é um exemplo, porque também nós temos que conquistar tudo de novo, de novo, de novo, às vezes, diante de Deus, né? E aí Dario assinou o edito. No verso 10, aí vem a oração de Daniel. Daniel, pois, quando soube a escritura que estava assinada, entrou em sua casa, e em cima do seu quarto, então, tinha uma construção, tinha, né, na antiguidade, essas construções tinham uma laje, e era muito comum na laje ter ali alguma vegetação, porque eles colocavam no vaso, uma hortinha, alguma coisa ali, e ali eles tiravam os temperos deles, onde havia uma janela, né, aberta da banda para Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Quando
Maomé vai instituir a, a, a religião islâmica, ele fala que todo muçulmano deve orar 5 vezes por dia em direção à Meca, né? Isso aqui já era um costume de Daniel antigo, e provavelmente veio desse costume aí, o Islã querer ser melhor do que o povo de Deus, aí de vez de 3, eles têm que orar 5 em direção à Meca, né? E aí ele faz né, essa referência aí. Mas aí Daniel, independente do que foi dito, que ele ia morrer, ele manteve o costume. Se ele orava, ele falou: vou continuar orando, né? A morte tem outro significado na vida do cristão, ou deveria ter, né? A morte não deveria ser, como diz o apóstolo Paulo, quem nos separará do amor de Cristo? Será a morte, principados, potestades, e às vezes o cristão é intimidado, não porque se eu não fizer isso eu vou perder o emprego, não, se eu não fizer isso vão deixar de gostar de mim, não, se eu não fizer isso eu vou perder a chance de fazer aquilo ou aquilo outro. São as benditas concessões que às vezes o diabo nos enreda e nós vamos abrindo essas concessões. Então Daniel não se importou, assim como os amigos dele, né? Então ele orava 3 vezes por dia, continuou orando ali 3 vezes por dia lá, sem se preocupar. O salmista, né, Salmo 5, verso 7, o salmista ele vai falar sobre essa questão da oração. Salmo 5, verso 7. Não existe um jeito certo de orar ou errado. Existe o certo, que é orar. O errado é não orar. Não importa se é de manhã, de tarde ou de noite, se é em pé, deitado de joelho, né? Salmo verso 5, né? Verso 7 aí, ele vai dizer assim: porém, eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, do teu temor. E aí, guia-me, Senhor, a justiça por causa dos meus adversários, né? O salmista Davi estava pedindo a Deus, e ele fala exatamente isso, da misericórdia de Deus, dele entrar na casa de Deus, dele orar. Jesus, em Mateus capítulo 6 vai dizer: entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora, né? Deus quer nossa intimidade, Deus quer que estejamos perto dele. 1 Reis 8:33, quando Salomão vai edificar o templo, e aí ele fala lá: se teu povo olhar para o templo, em direção ao templo, e orar, ouve esse povo, né? E Deus ouve o povo. Atos capítulo 5, verso 29, no Novo Testamento, sobre a oração, sobre esse cuidado, né? Atos 5, verso 29, ele vai dizer assim: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Eles foram presos e os judeus lá, os fariseus, queriam que eles negassem, né? E ele falou: olha, nós vamos liberar e vocês nunca mais falem de Jesus. E ele falou: não, importa nos falar do amor de Cristo, obedecer a Deus do que obedecer aos homens. É aquilo que nós falamos sobre a autoridade, né? Eu e você devemos respeitar e honrar toda a autoridade, mas quando ela não fere aquilo que Deus nos ensina a fazer. E não importa o governante, né? Gente, olha só, José do Egito estava no meio de um povo idólatra egípcio, que era do faraó, e não é o fato de estar lá, às vezes o cristão está lutando com as armas do diabo. Nós estamos, às vezes, né, esperando em algum homem que entre no poder para fazer aquilo que nos cabe fazer,
que é orar pelos nossos líderes e toda a autoridade, né? Orar e repreender aquilo que o inimigo tem feito. E Deus tem misericórdia desse homem. Olha que coisa tremenda. De vez de José orar para Deus queimar Faraó e matar Faraó, José orou por esse homem e esse homem alcançou a graça de Deus através da vida de José. Potifar também, Nabucodonosor também, Belsazar também, Dario também, né? Esse negócio de orar para descer fogo no céu não traz a graça de Jesus, né? Na vida de ninguém. O que traz a graça de Jesus é o cristão orar pela conversão desse povo, para que eles tenham oportunidade de conhecer de Jesus e serem salvos e restaurados, né? Isso que é o mais tremendo que Deus espera. Deus mudou o coração de quem estava lá. Não levou alguém para fazer diferente. Às vezes a nossa percepção é muito humana e às vezes até mundana, né? Romanos capítulo 13, verso 1 e 2, ele vai dizer, Romanos 13, 1 e 2, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. A gente leu isso, né? Que existe e foram por ele instituídos, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem terão sobre si a mesma condenação, né? Então, nosso papel é orar por esse povo. Mas esse aqui é difícil, esse aqui é difícil. Nós também somos, não é verdade? A diferença é que estamos em outro lugar. A questão de oportunidade, né? A pessoa só, às vezes, vê a corrupção em tantos lugares, não é verdade? Às vezes é um conhecido, é favorecido em coisas pequenas, às vezes num posto de saúde, num atendimento, às vezes, esse aqui, não importa, né? A corrupção está ali, né? Por causa do pecado do homem. Então, o importante mesmo que Deus espera de nós é orarmos pelas pessoas que elas se convertam a Ti. A partir do verso 11, ele fala, então, aqueles homens foram juntos e tendo achado Daniel orar, lógico, né? Ele já estava tudo pronto. Só não tiraram foto porque não tinha. Foram lá, 2 e mais testemunhas, viram Daniel orando, nossa, olha que sacrilégio, desobediente ao rei, né? Não adorou ao homem, não adorou a criatura, né? Coisa que Deus condena em Romanos, né? Logo, Romanos capítulo 1, né? Deus vai chamar a atenção exatamente disso, né? Que as pessoas, a partir do verso 18, que ele fala, a ira de Deus, Romanos 1, 2, né? Se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer manifesto. Tudo porque Deus lhe manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, né, é reconhecido pela natureza. E aí, esse povo aí, ele vai continuando, né? O verso 23, mudar a glória do Deus incorruptível, a semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis, né? Ou seja, eles tiraram a glória de um Deus que era, e colocou homens, divindades, né? Que eram corruptos, que eram carnais, até animais, né? Como bezerro de ouro, outros animais que eles adoravam, né? E era condenável diante de Deus. Quando chega no verso, meu Deus, hora já, 12 aí, né? Apresentaram ao rei a respeito do interdito aí, real, e lhe disseram, não assinaste o interdito? Eles foram cobrar do rei, você não assinou uma lei que proibia esse povo aí de fazer? Pois é, esse tal Daniel, verso 13, então responderam e disseram ao rei, esse Daniel, que é o dos exilados de Judá, não fez caso de ti,
né? Mexeu com o ego do rei aí, nem que o senhor escreveu, que assinaste. Antes, 3 vezes no dia, não basta errar uma, o cara erra 3, né? E aí chama aí, né, os acusadores. O Romanos capítulo 14, verso 10, né? E isso aí, infelizmente, você vai ter. Romanos 14, verso 10, ele diz assim, ó: Tu, porém, por que julgas a teu irmão? E tu, por que desprezas teu irmão? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Não nos cabe julgar, não nos cabe condenar, né? Mas um dia nós haveremos de estar na presença do Senhor. Tiago, capítulo 4, verso 11 e 12. Tiago 4, verso 11 e 12, ele vai falar a respeito disso também. Deixa eu só pegar aqui. Tiago, capítulo 4. Olha lá. Irmãos, não falei mal uns dos outros. Aquele que fala mal do seu irmão, né, ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só legislador e um só juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Então, não nos cabe julgar ninguém em nenhum momento. Só o último texto, Apocalipse 12, verso 10, ele vai dizer assim: então ouvi uma grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Quem acusa é Satanás. Não nos cabe acusar e nem julgar ninguém, né? Mas vamos orar, colocar esse dia nas mãos do Senhor, orar pelos pais da Fernanda. Hoje ela não entrou, os pais estão internados, né? E ela faz parte do nosso grupo aqui. Ó Deus, quero colocar tuas mãos, pais da Fernanda, ó Deus. Senhor, tenha misericórdia da tua filha. Alcança agora, ó Deus, intervenha sobre seus pais, sobre aquilo que o Senhor tem na vida deles, ó Pai. Que o Senhor repreenda na autoridade do nome de Jesus e possa fazer um novo ali. Abençoa-nos nesse dia, nos trazendo a tua presença, a tua paz, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe nesse dia, amados. Obrigado por estarmos juntos aí, viu? Amém.